seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Nosso estudo de hoje, nós vamos falar na terceira função da Igreja de Cristo, que é a evangelização. Função é atividade ou prática. Lucas 4, versículo 18 e 19, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar são da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A evangelização, evangelizar é anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação. E o único meio de uma igreja crescer é a evangelização, é o ide de Jesus, a grande comissão. Em Atos 1, 8, diz, Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quer dizer, sereis minhas testemunhas no mundo em todo. Ireis compartilhar o Evangelho com o mundo todo. Ela pode ser feita de todos os meios e maneiras. Ela pode ser pessoalmente, quando você senta do lado de uma pessoa no ponto de ônibus, quando está na fila do cartório, da Caixa Econômica ou qualquer banco. Você pode evangelizar pessoalmente, de 2 a 2, em equipes, em campanhas evangelísticas, em séries de conferências de igreja com igreja, em intercâmbios, em culto nas praças, em núcleos de estudos bíblicos nos lares, no rádio, na televisão, na internet, mensagens por celular, todos os meios para alcançar almas. Mateus 4, 18. Mateus 4, 18 a 22 diz: Caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então, eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando a rede, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram.
Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens. Alguns falsos profetas odeiam certos tipos de evangelização. Por quê? Porque não vai trazer retorno financeiro. E Jesus nos chamou para ganhar almas e não dinheiro. Lucas 15:10 fala. Lucas capítulo 15:10 fala: eu vos afirmo que, de igual modo, há muito júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, no céu, tem algumas passagens, alguns textos que dizem festa nos céus, por um pecador que se arrepende. Então, nós fomos chamados para ganhar almas, e não para enriquecer na boa fé de pessoas humildes e às vezes que passam por necessidades. Não, Deus nos chamou para pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Pela internet, não traz retorno para o pastor ou o líder da igreja, ou da seita, ou da denominação. Por quê? Porque pela internet, muitas pessoas assistem às mensagens do Evangelho escondidas. Países que estão em ditadura, países em que são proibidos pregar o Evangelho, países que até matam os cristãos. Então as pessoas pegam o celular ou o computador, o notebook, e vão para o meio da mata, para um lugar onde tem acesso à internet e ouvem as mensagens escondidas. Ela não tem como entregar o dízimo, a oferta, e às vezes muito menos ser batizada, porque tem países que não tem nenhum missionário evangélico. É realmente proibido, porque se for pego é morto. Então, essas mensagens por rádio, por televisão, pela internet, pelo celular, elas não trazem retorno financeiro, mas trazem almas para o reino de Deus. Eu lembro de um programa que eu gostava muito de ouvir. Era com o pastor Davi Gomes, na rádio. Era todo dia à noite, às 8 horas. O nome do programa era 5 Minutos de Paz. Ele cantava um versículo, uma estrofe de um hino, ele pregava e era muito bom, aprendi muito nesses 5 minutos de paz. Então, eu não tinha como dar retorno a ele financeiro, mas ele me trazia os ensinamentos de Jesus Cristo, o que às vezes eu não tinha na igreja, mas ele me trazia aquilo que estava na Bíblia. Para a pessoa cumprir a missão de Jesus deu e agradar a Deus, ela deve ser fiel ao máximo ao que as Escrituras ensinam. Mateus 22:29, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, cumprir a missão, agradar a Deus, é ensinar o que a Bíblia diz como realmente ela diz, a verdade absoluta.
se uma igreja não evangeliza, é um sinal claro que ela está doente, ou é egoísta, quer ficar presa entre quatro paredes e não quer compartilhar a mensagem de salvação. Ou então ela já está até morta, como diz em Mateus 32, 33. Mateus 10, 32 e 33. Porquanto todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então não devemos ter vergonha de falar de Jesus a todas as pessoas que conhecemos e encontramos durante a nossa vida. Devemos confessar a Jesus Cristo diante de todo o ser humano, independente de nação, religião, pensamento político, ideológico, filosófico. Devemos pregar a Jesus sem distinção. Devemos evangelizar todos os dias e a todo momento em que tivermos oportunidade. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos pelo teu querer, pela tua vontade, pelo teu amor, porque ele é tão grande, Pai, a ponto de existir festa no céu quando um pecador se arrepende. Muito obrigado pelo teu infinito amor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome